Olá, pessoal. Meu entrevistado de hoje é o Rafael Andrello, que foi aprovado no concurso da Polícia Federal para o cargo de agente, com a participação mais especial hoje também do coach Dário Freitas, que pode acompanhar um pouco da trajetória do Rafael. Então, para a gente iniciar, eu gostaria que primeiro o Dário se apresentasse aí para as pessoas que estão nos assistindo, e em seguida o Rafael também, falando aí de onde é, qual a formação, se não se importar a idade. Tá, meu nome é Dário Freitas, eu sou coach do Estratégia Concursos. Atualmente sou delegado de polícia aqui da Polícia Civil do Distrito Federal. Também tive a honra de vestir a camisa preta aí da Polícia Federal por 7 anos. Eu fui aprovado no concurso de 2009, 2010, a academia foi 2010 e tomei posse em julho desse mesmo ano. Aí fui, até para o pessoal que está agora aprovado aí, concurso da PRF, Polícia Federal, fui lotado em Marabá, é um município do estado do Pará. Depois eu fui para Barra do Garças, no Mato Grosso, e então consegui retornar à capital, que é onde é minha cidade, sou natural de Brasília, e pude acompanhar um pouco aí da história do nosso colega aí, Rafael Andrello, aí, nessa trajetória aí, em sua aprovação para o concurso de agente da Polícia Federal. E aí, pessoal, tudo bom? Meu nome é Rafael Andrello, sou de São Paulo, capital, concurseiro desde 2019, de fevereiro de 2019. Me preparei sempre para a carreira policial, né? Comecei minha preparação ali focado no escrivão PCDF, aí saiu agente PCDF, saiu PF, PRF, e a gente foi sempre encaixando todos os estudos, tentando fazer o melhor aproveitamento possível, porque os editais eram bastante correlatos, né? Eu sou formado em administração pública e contabilidade, tenho 12 anos de iniciativa privada, sempre na área de finanças, controladoria. E depois de um tempo eu resolvi voltar para a minha formação de origem e galgar um espaço na administração pública, né? E a área policial sempre me chamou muito a atenção, sempre gostei bastante do meio, né? Tanto que a minha primeira, não sei se nem se o Dário sabe disso, mas a minha primeira iniciativa no mundo dos concursos foi em 2012, no concurso da PF. Eu me inscrevi, comprei um livro de penal, um livro de constitucional, comecei a ler e falei, tá errada a estratégia. Eu preciso focar, não ia dar tempo de trabalhar do jeito que eu trabalhava, né, na iniciativa privada, a área de finanças cobra muito, né? Desde então eu comecei a montar um pé de meia, começar a ajeitar a vida pessoal e a vida financeira para, no futuro, conseguir, né, um tempo para estudar e me dedicar. Esse futuro chegou em 2019, eu acabei ficando desempregado em fevereiro e conversei com a minha esposa, foi uma decisão consensual, né? E eu comecei a me preparar em 2019, depois já com o apoio dela, né? E estudando de maneira integral, passava o dia estudando, foi uma virada de chave bem grande, assim, para quem trabalhava, saía de casa todos os dias, de repente parou tudo, começou a ficar em casa, começou a se focar em uma atividade diferente, foi interessante, foi desafiador. E falando interessante, Rafael, pela sua formação, pela sua experiência na iniciativa privada, né? Eu imaginei que você tivesse começado os estudos talvez para uma área fiscal, para uma área de controle, e depois, enfim, descoberto a área policial. Mas pelo que você comentou, você foi direto e certeiro na área policial, né? De onde você descobriu essa vocação? Acho que o Dário pode até depois complementar em relação a isso, né? Que a área policial, todo mundo que eu entrevisto que já é policial, seja aí policiais estaduais, né? Ou do âmbito da União, policiais federais ou rodoviários federais, eles falam que para ser policial tem que estar no sangue, né? Que é uma carreira que exige muito de você. Quem é policial 24 horas por dia, 7 dias da semana, muda o comportamento, muda os ambientes que frequentam. Então, de onde veio essa descoberta da vocação de ser policial? Engraçada essa pergunta, porque eu acho que eu não tinha noção, assim, do que eu estava fazendo ao certo, né? Eu vou te contar. Assim, eu quando eu formei em administração, eu fui fazer o curso de contabilidade, eu comecei a trabalhar numa empresa de auditoria, a PricewaterhouseCoopers, né? E lá eu não trabalhava especificamente com auditoria, mas acompanhava muito o trabalho da auditoria, porque eu trabalhava com fusão e aquisição de empresa. E daí eu vi o serviço da auditoria contábil, eu sabia que a Polícia Federal fazia muito isso, né, para acompanhar as notícias de jornal e tal, e daí eu vi o concurso da Polícia Federal, eu falei, olha, eu conseguiria fazer esse trabalho muito bem para o judiciário, né, fazer uma investigação usando o meu conhecimento contábil, mas assim, eu não conseguia imaginar o mundo, o universo que estava por trás de ser um auditor contábil da Polícia Federal, porque era isso que eu tinha na cabeça na época, sabe? Posso ser um auditor da Polícia Federal? Poderia. E foi aí que eu me inscrevi no concurso 2012 com essa mentalidade, né? Eu vi o que eu tinha que estudar, caí na real, vi que não era assim tão fácil, né? Que não ia ser tão simples. Aí sim eu vim mastigando essa ideia ao longo do tempo, e quando eu comecei a estudar para a carreira policial,
2019, né, pensando em chegar, né, no cargo de um perito contador, seja de uma PC ou mesmo do agente da Polícia Federal. Aí eu comecei a me inteirar do que seria ser um policial e, graças a Deus, eu acho que eu não fiz uma escolha errada. Eu talvez tenha sempre, assim, tive um perfil legalista, sempre gostei muito de matéria de direito, consigo me ver dentro de uma carreira policial. Como você falou, né, a pessoa tem o tirocínio, é policial 24 horas por dia. Eu acho que eu sempre fui um cara com esse certo perfil, sabe? Então, não vejo que vai ser um sacrifício mudar isso na minha personalidade. Nem sei se vai ser mudar. Talvez aperfeiçoar alguns traços que já são meus, por sorte, né? A carreira fiscal, por exemplo, nunca me interessei. Eu acho que eu ia me sentir amassado por esse tipo de rotina. O fato da polícia não ter rotina, ou ter menos rotina que outras carreiras, também me anima muito. Que era um negócio que me cansava na iniciativa privada, né? Todo dia aquele batidão, aquele mesmo horário, aquela mesma mesa, aquele mesmo trabalho, as mesmas pessoas. É um negócio que me soa bem mudar esse tipo de rotina, sabe? Uhum. E só para complementar, Dário, a pergunta que eu já tinha feito, né? Eu vejo que algumas provas da área policial, elas estão vindo muito semelhantes, tirando, né, algumas matérias específicas aí de penal, enfim, muito parecidas com os concursos da área fiscal, por exemplo, cobrando contabilidade, estatística, né? Isso de querer fazer a prova, pelo fato de ter matérias correlatas, muitas vezes ter que estudar, acrescentar pouquíssimas coisas, né? Quer dizer que não precisa necessariamente ter um perfil para ser policial, ou você acha que isso deve ser levado em consideração, sim? Não só as matérias a serem estudadas, mas o trabalho que vai ser realizado. Existe isso mesmo? Para ser policial precisa estar no sangue? Na verdade, tem pessoas que prestam o concurso público e são aprovadas e não têm ideia que serão felizes na carreira. Então, é aberto a todos. Eu já deixo o convite aí para quem não é policial, tente se inteirar, tente conhecer um pouco sobre a rotina e a falta de rotina também. Até o Rafael citando aí que não gostava tanto de rotina, que quer viver essa nova experiência. Então, a carreira ela está aberta a todos. Os concursos policiais, eles têm tido uma alteração e estão buscando perfis de analistas. E, lógico, pensando também na questão nesse novo meio que a gente está vivendo, a gente está batendo um papo aqui de modo virtual. Então, esse novo momento em que o cyberespaço ele está avançando, a gente tem tido uma cobrança, inclusive, bem maior das disciplinas de informática. Tira que a Polícia Federal, a gente tem 36 itens de uma prova de 120 itens. Então, uma cobrança alta. É interessante quando já se tem a vocação, o sonho de se tornar policial, mas numa academia e nos primeiros dias a pessoa já consegue também se inteirar e se tornar excelentes policiais. Eu tenho amigos que nunca se imaginaram, foram aprovados em concurso, falavam, olha, eu queria magistratura, eu queria Ministério Público, e se tornaram, por exemplo, delegados de polícia e falaram, olha, eu não saio mais daqui, eu estou apaixonado pela profissão. É legal quando já se junta a vocação, mas a carreira ela está aberta a todos e tenho certeza de quem consegue a aprovação, em regra, é feliz com o cargo, fica muito feliz, como o Rafael vai ser muito feliz. Eu sempre cito que eu fui muito feliz na Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal despontou como excelente instituição, e as polícias civis do Brasil também, cada dia tem crescido, conseguido mais investimento do Estado e também tem se tornado excelentes cargos para poder você seguir uma profissão. E, Rafael, você tinha feito outros concursos, passado pela experiência de aprovação antes dessa? Assim que eu comecei a estudar, acho que eu tinha uns 4 meses de preparação, 5 meses de preparação, abriu um concurso de nível médio do MPSP, né? Uma prova feita pela VUNESP, 60 questões, né? Foi uma prova foi uma prova que eu fui fazer para saber o que é preencher o nome na lista de chamada lá do dia do concurso, sentar a bunda na cadeira 40 minutos antes da prova e ficar se concentrando, saber o que é esse nervosismo pré-prova, né? E fui bem, acho que eu tive um desempenho além daquilo que eu imaginava. De 60 questões eu errei 4, porque eu passei uma errada pro gabarito ainda. Olha o aprendizado, né? Até isso a gente ganha, dando respeito e valor para cada etapa de ser concurseiro. Tudo isso conta. E isso está ficando muito claro agora na fase dos exames médicos da PF. Se você quiser, até posso falar disso depois, mas cada fase é determinante. A fase da sua preparação,
a fase do seu pré-prova, como o Dário me deu uma aula do que é um pré-prova, sentar lá e fazer a prova concentrado, vivendo o momento presente, passar para o gabarito com atenção, respeitar cada fase, por menor que ela seja, assim, foi um aprendizado que eu tirei da prova no Ministério Público. Então, se tiver a oportunidade de fazer uma prova para entender o que é o momento de fazer uma prova, faça. É um momento rico. Você vai aprender muito fazendo isso. Ah, mas não é o cargo que eu quero. Cara, se convence de que é a prova da sua vida. Vai lá e faz de coração, porque o aprendizado é importante. É importante, porque não dá para deixar para aprender no dia da prova da sua vida, sabe? Você tem que chegar lá sabendo o que você vai fazer, sabendo qual é a sua missão naquele lugar, lá naquele dia da prova, sabe? A prova da PRF, uma semana, 15 dias antes da prova da PF, foi um presente de Deus, assim, sabe? Porque eu pude chegar na prova, fazer ela com mais calma, me concentrar e saber o que eu tinha que fazer no dia da prova da PF, né? A prova da PRF era a segunda opção, não consegui estudar todas as matérias, mas ela me serviu, foi um grande simulado, talvez o melhor simulado que eu tenha feito para essa preparação toda. Uhum. E aproveitando, Dário, a Rafael falou sobre essa questão de treino, né? Os simulados vêm realmente para a pessoa poder treinar, mas é outra coisa, você está na sua casa, só você, sabendo que aquilo ali, né, é mais uma forma de você criar estratégias mesmo para a hora da prova. Então, a gente sabe que abriram a porteira novamente dos concursos públicos, né? Então, o que a pessoa deve levar em consideração na hora de decidir fazer uma prova? É claro, como o Rafael falou, né, tudo é treinamento. Você saber a antecedência que você tem de chegar, você assinar o seu nome ali na chamada, você conhecer os ambientes de prova, saber aquilo que você vai estar sujeito, né, de barulhos, ar-condicionado, enfim, tudo isso, mas quando você pode testar junto com isso os seus conhecimentos também é importante. Então, além disso, é importante levar em consideração, por exemplo, a banca que vai realizar, se é a mesma do concurso que você realmente quer, as matérias que vão cair, então, o que você daria de conselho para quem quer fazer provas para treinar, né? Se vier uma aprovação, ótimo, mas se não vier, então, o que deve ser levado em consideração, na sua opinião? Voltando já ao que você citou no início, a questão do simulado. Rafael sabe muito bem o quanto a gente insistiu nisso. O Estratégia Concursos agora ele tem confeccionado diversos simulados. Isso ajuda, eu posso dizer assim, consideravelmente na aprovação de um candidato, porque você quebra o momento de prova. Se você consegue deixar próximo aquela sua realidade, de você viver, de doer. Eu tive aluno que já me citou que teve dor de barriga, que ficou ansioso. Rafael lembra no início também, quando a gente começou a treinar, falava, Rafael, se for para poder fazer metade do simulado, ou não for para poder fazer a discursiva, se não for para viver de fato, não faça. Tanto que a gente, na última semana, a gente separou, não foi, Rafael? Falou assim, olha, você vai fazer o último simulado nessa data e acabou. Agora a gente vai fazer uma revisão aqui final e você vai viver agora só seu momento de prova. O simulado ele te ajuda nisso. Em controle de tempo, eu tenho outros alunos, o Rafael também, que conseguiram, com a realização de simulados, conseguir realizar a prova naquele tempo. PRF, Polícia Federal, Polícia Civil do Distrito Federal, que a gente tem prova agora dia 21 e dia 22 de agosto, conseguindo adequar a prova objetiva em regra, 120 itens, e a sua discursiva. Esse é o primeiro passo, assim, de treinem os simulados, vivam esse momento de prova. E com o simulado, até, né, Rafael, lembra lá no início, eu lembro o Rafael fazendo os primeiros simulados e doía. A gente, é sempre bom ser sincero, o Rafael sabe, de fazer um simulado e tirar, sei lá, 50 itens, 40 itens, e eu falo assim, Rafael, você reprovou. Você fez a sua prova da PF e reprovou. Assim, chora, daqui 3 anos abre outro concurso. Você reprovou, cara. E assim, para poder você ter esse baque, assim, viver esse momento, e cara, no próximo, se eu tirei 40 nesse, no próximo eu vou tirar 50, no próximo 60, no próximo 70, no próximo 80, e sempre, e exponencialmente, ir melhorando. Rafael foi vivendo isso até chegar o momento em que eu simular e eu poder falar para ele assim, ó, você foi aprovado, cara. Você passou na Polícia Federal. Você vai ser agente de Polícia Federal. Lógico que a gente teve a mudança porque o escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal foi o primeiro concurso que saiu ali para o pessoal que estava se preparando para a carreira policial, mas por conta da pandemia ele foi atrasado e voltou à Polícia Federal, acabou que ficou meio que uma corrida ali, PRF, Polícia Federal, Polícia Civil do Distrito Federal, e a PRF acabou vindo a prova primeiro, Polícia Federal em segundo. Mas chegou o momento em que ele conseguiu ultrapassar ali a barreira dos 80 e 90 líquidos ali, quase batendo 100 pontos líquidos em simulados, e a gente sabia que esse momento iria se repetir na prova. E aí, sobre a escolha de concursos,
é sempre interessante você analisar a questão do ônus. Tem pessoas que, olha, agora a gente tem concurso da Polícia Civil do Ceará, Polícia Civil de Sergipe, teve agora Rio Grande do Norte, 3 de outubro a gente tem Polícia Civil do Paraná, agora Polícia Civil do Distrito Federal, escrivão e agente. A questão do ônus, a pessoa tem que analisar se vale a pena ela ter esse ônus de viajar, de ter o dispêndio ali com passagens, com a diária ali com sua hospedagem, seu hotel, e se ela de fato está disputando. Aí se ela analisar e ver que tem alguma possibilidade, tem chances de passar, eu já considero interessante realizar essas viagens. Eu e o Rafael conversamos sobre isso, mas lógico, PRF é um concurso federal, nacional, então era na cidade dele, não tinha ônus. Lógico que vale a pena você ter aquele gasto ali do valor da inscrição, não é um valor baixo, mas assim, é aquele que vale a pena, e você vive isso, de sentir a ansiedade de você estar vivendo a prova, de ter o fiscal de prova, eu sempre falo, o fiscal passando aqui nas suas costas, respirando próximo de você, ar-condicionado, e a questão que a gente até tratando desse momento de pandemia, Rafael sabe bem que a gente sempre falava, simulado, faça de máscara, porque lá na prova você vai estar fazendo de máscara, que é uma realidade que a gente passou a viver. A Polícia Rodoviária Federal teve o TAF agora, foi o primeiro TAF que foi realizado de máscara, sem alteração dos índices, mas era a nova realidade que estava se vivendo no momento. Tem debates por conta da proximidade da prova ou não, mas ele pôde viver esse momento, não era o concurso que ele estava focando, ele sempre focou Polícia Civil do Distrito Federal e o sonho, Polícia Federal, agente de Polícia Federal, até pela sua formação. Administração e contabilidade, a gente falava, olha, são 24 itens de contabilidade, a gente não pode desperdiçar isso aqui trocando por 12 itens de arquivologia. Então, até essas estratégias foram levadas em conta. Mas veio essa prova, acabou vindo antes, ele disse que foi, inclusive, um presente, com disciplinas próximas, com uma pontuação que, se ele tivesse tido tempo, lógico, foi a estratégia que a gente teve de estudar unicamente para a Polícia Federal. Mas se ele tivesse tido 1, 2 meses a mais e a gente tivesse focado para a questão da legislação de trânsito, que cai em peso 30 itens ali na Polícia Rodoviária Federal, aposto também que o Rafael teria conseguido a aprovação nesse concurso. Então, levando esses fatores em considerações, o ônus, a prova em sua cidade, a banca, lógico, porque não adianta você fazer o concurso da área bancária, a gente tem concurso Caixa Econômica, Banco do Brasil, BRB, área bancária, fiscal e policial, sempre focando a área e, sobretudo, a banca. E se tiver todos esses fatores unidos, sempre considero que vale a pena viver esse momento ali de prova e quando você sai, você leva um tapa em algumas questões e você fala, eu não vou repetir quando for acontecer minha prova. Então, se eu marquei como o Rafael citou, marquei um item errado, cara, isso não pode acontecer. Isso é aqueles pecados que a gente treina para que não ocorra no dia que estiver valendo a sua prova. E aí, treinando isso em simulados e numa prova, caso aconteça como nesse caso, o resultado ele passa a ser bem mais provável e satisfatório na sua prova real que você for fazer, que é seu objetivo final. Rafael, deu para ver, né, que o Dário ele foi bem firme com você nos momentos que precisou, soube reconhecer os seus acertos também, né? Em que momento você percebeu assim que um coach seria importante na sua caminhada e por quê? Mas antes eu já vi que você quer falar alguma coisa complementar. Assim, para tentar colocar isso daí num horizonte, né? Quanto firme, né, o coach tem que ser. Dário, tem uma noção de quantos simulados a gente fez, cara? O Dário sabe que eu sou contador e eu anoto tudo que eu faço todo dia para estudo nos detalhes, assim. Eu anoto o tempo que eu estudo nos minutos. Mas isso não é uma ansiedade, nada. É simplesmente para eu conseguir medir a minha evolução. Aquilo que a gente não consegue medir, a gente não consegue melhorar. Eu tenho isso muito na minha cabeça. O Dário fazia a planilha, eu pegava a planilha do Dário com a rotina de estudo, transportava para mim, aí sentava o pau de anotar tudo que eu fazia, né? Dário, a gente fez, cara, 25 simulados desde novembro 19 até a minha aprovação. Foi isso, 25 simulados. E assim, cada simulado, onde o simulado que tinha sido normal, a nota tinha vindo baixa, o Dário falava, cara, você reprovou, você tem que melhorar nisso. Daí vinha aquela planilha de estudo na semana seguinte, focando naquelas matérias que eu tinha tido desempenho pior. Aí chegou um momento que o Dário me ensinou a ser crítico com o meu estudo. Eu vendo o que ele fazia, eu comecei a entender o que eu, como aluno, deveria fazer. Aí eu pego o gancho para quão importante é o coach. O coach é fundamental.
principalmente para quem está começando. Porque esse cara aqui embaixo na minha tela, ele sabe passar no concurso. Ele sabe aquilo que eu tenho que fazer para estudar. Então, ele foi o cara que me pegou e falou assim, deu a pancada quando precisava dar a pancada e deixou a cenourinha na minha frente. Faz isso que você vai melhorar. E eu vi lá a minha nota. 46 líquido, 54 líquido, 65 líquido, 75 líquido, 80 líquido, até que chegou num dos últimos simulados, pós aquele vexame da PC Paraná lá, que eu estudei muito naquela semana que antecede. E a semana pré-prova é importante, porque você chega num desempenho melhor. O simulado depois dessa prova que não aconteceu na PC Paraná foi um dos melhores simulados da minha vida. Eu beirei acho que 93, 94 líquidos num simulado de PF. Né, que para mim foi uma nota muito boa. Mas o coach é essencial, porque é o cara que vai te ensinar a ser crítico com aquilo que você está fazendo. E depois do momento que o coach te ensinou isso, você começa a tomar decisões, mas sempre dividindo com ele. Teve coisas assim que eu falei, cara, eu prefiro não fazer assim, prefiro fazer assado. Ele falou, tudo bem, vírgula, mas quero que você arrume isso, isso, isso. Aí a gente foi alinhando o norte da bússola juntos, né? O que me deu uma segurança absurda, não só na matéria, mas no meu processo. Eu tava dono do meu processo durante toda a semana com o aval de um cara que tem uma aprovação, que já sentou na cadeira que eu queria sentar, sabe? E isso é importantíssimo. Meu conselho para quem está começando e nunca estudou para concurso é, cara, você precisa de um arrimo, você precisa de um norte. Esse cara é o coach, sabe? Tipo, o coach do jeito que eu peguei, eu peguei a Roberta Murta, colega do Dário aí, que é delegada do DF, e o Dário. São duas pessoas que, apesar de terem estratégias um pouco diferentes, seguem o mesmo norte, sabe? Tipo, aquele trabalho. Lê bastante, estuda a bunda na cadeira, questão pra caramba, revisa seus erros e simula. Simulado é importante. Uma vez eu lembro de um simulado que eu fiz, eu falei, Dário, estourei o tempo. Eu fui pra redação, ele falou, cara, fez rascunho? Fiz. Pô, não devia ter feito. Você tem que manter seu tempo. Se você estourar o tempo no dia da prova, nada vai te ajudar. Agora, se você fizer uma boa primeira redação, você ainda tá no jogo. Aí eu, puta, que sacada. Que sacada. Aí aconteceu mais uma vez a minha preparação de eu fazer uma prova tão demorada que aí eu fui e fiz a redação de uma vez, num chute, sabe? Demorou um pouco mais de tempo, mas uma redação sem rascunho. Poxa, parece tão óbvio, mas se o Dário não tivesse me falado, eu, na minha ansiedade dentro das 4 horas e meia de prova, eu nunca teria tido essa ideia, sabe? Ia ter que refletir muito para conseguir, assim, esse tipo de ajuda no mastigar os problemas que o coach oferece. Para mim, se eu tivesse que repetir todo esse processo, começando do zero como eu comecei, eu não deixaria de ter a assessoria de um coach. Para mim foi fundamental, assim, de verdade. Obrigado, mestre. Você me ajudou muito, cara. Você não sabe. É isso, meu amigo. Eu agradeço aí as palavras aí. Muito obrigado de verdade. A ideia é essa, né, Thaís? A gente sempre conversa, né, que é sempre bacana. Eu me sinto lisonjeado aqui de fazer parte de histórias. Eu tive a honra aí de participar de 2 lives já com a Thaís aí, da aprovação do Antônio, a primeira aprovação dele de AGPEM, depois PRF e PF já, que ele está escolhendo ainda, fazendo as fases. Esse final de semana ele esteve aqui em Brasília. Ele foi lá no meu trabalho me visitar, Thaís. Aí, eu vi a foto no Instagram. Você viu? Ele falou assim, Dário, você trabalha onde? Eu falei, poxa, trabalho aqui no complexo da Polícia Civil. Eu posso ir aí rapidinho? Eu falei, cara, vai ser uma honra, poxa. Fui lá, me deu um abraço e bem feliz e me agradeceu. Eu fico muito feliz e agradeço aí todas as palavras do Rafael aqui. Fiquei lisonjeado, emocionado aqui. E é exatamente isso. Assim, o coach, ele tem esse papel de tentar orientar o aluno ali e, sobretudo, assim, ele passa a ser fundamental em todos os momentos, tanto que o Rafael é atualmente avançadíssimo, né? Tanto que a gente está estava conversando já de outros projetos do Rafael já no futuro. É interessante, sobretudo nesse momento inicial, para poder a gente dar o norte, explicar a questão de divisão de tempo, de disciplinas, de correção de falhas que o aluno tem inicialmente. A questão, tem alunos que falam, olha, eu vou estudar, eu fiz que o Estratégia ele promove, uma sala VIP, e tinha uma pessoa que estava assistindo, que ela falou, eu tenho o dia inteiro para estudar, eu larguei o emprego, estou estudando, e eu estudo uma disciplina por dia. Pela manhã eu vejo videoaulas,
e à tarde eu fico resolvendo exercício daquelas videoaulas. Eu faço isso. Eu falei, qual concurso você está tentando? Ele falou assim, olha, eu queria alguma carreira no final de tudo, eu vou procurar algum cargo meio, mas eu quero auditor fiscal. Eu falei assim, olha, auditor fiscal da Receita, a gente tem aproximadamente, vamos colocar por alto aqui, até dividindo as disciplinas que são macro e micro, tem aproximadamente 20 disciplinas. Então, se você estudar uma por dia, você vai estudar a primeira disciplina, vamos supor, direito constitucional no primeiro dia do mês, vamos supor lá, 1º de setembro, você vai estudar de novo direito constitucional no dia 21 de setembro. Então, você começa a corrigir. E tem essa contribuição que a gente vai fazendo e, óbvio, a intenção é deixar o aluno, assim, em determinado momento, ele conseguir caminhar com suas próprias pernas, saber como estudar e a gente passar um pouco da experiência que a gente viveu. O Rafael agora, com sua aprovação aí na Polícia Federal, torço para que faça uma excelente academia, seja muito feliz no cargo, e se ele tem a possibilidade de ser perito, tem possibilidade de realizar outra faculdade, ser delegado de polícia ou outros concursos, e ele agora, com toda a experiência que ele viveu, ele tem plenas condições de saber onde ele teve os erros e onde ele teve os acertos. E saber que você, quando a gente conversava até isso, Rafael, quando você errar, você tem que saber, cara, não tem essa de tentar aliviar, tanto que você lá na discursiva, acontece muito disso, você está fazendo uma prova e não deu tempo, vou fazer meu rascunho porque eu estou simulando. Não, a gente vai fazer de forma séria, como se estivesse na prova. E o Rafael passou a fazer isso, tanto que ele começou a fazer a discursiva no tempo, teve uns 2, 3 simulados, né, Rafael, que você estourou o tempo, e a gente, olha, esse aqui você não foi tentar fazer, cara, passe direto se não der tempo, se a prova tiver com muito cálculo, tiver com questões que você não tem afinidade, faça, mas sempre dentro do tempo, porque não vai valer. Essa experiência de tentar fazer dentro do tempo, de simular, de viver a prova, fez com que o Rafael tivesse uma excelente nota na discursiva dele. Ele teve uma boa nota na discursiva e fez com que ele galgasse posições também. Tanto que aqui na PCDF a gente tem uma boa pontuação na discursiva. Quem tiver ali no bolo ali dos aprovados ali, eu estou no corte, estou próximo, mas tiver uma boa discursiva, ele vai ter um salto exponencial na classificação. Vídeo o Antônio que ganhou 5 pontos, ele ganhou, não sei, quase, acho que 500 posições, não me recordo, mas porque faz a diferença uma boa pontuação na objetiva e também levando a sério na discursiva e, lógico, ela sempre sendo simulada, sempre sendo treinada. Vale pontuar é que o coach também, ele é um cara, ele nem abre as portas, ele te apresenta as portas. Quem vai atravessar é o aluno, sabe? Tipo, é bunda na cadeira. Não adianta, a gente tem grupos, né, de concurseiros, porque meu coach falhou nisso, aquilo. Cara, não. Seu coach não falhou em nada, quem falhou foi você. Sei lá se não foi a escolha do coach, mas assim, não transfira a responsabilidade para o seu coach, sabe? O coach está ali para ajudar você a quebrar algumas pedras, mas a bunda na cadeira e o seu desenvolvimento é responsabilidade sua. O coach vai, como eu te disse, o coach vai te apresentar as portas, nem abrir, talvez às vezes não seja possível. Quem vai atravessar essas portas é o aluno. Dos números aqui que eu separei, poxa, de 2019 até agora foram 25.300 exercícios, sabe? Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Em horas, sei lá, 9.000 horas sentado estudando. Não é pouca coisa. Por dia era mais ou menos quantas horas? Por dia, assim, eu sempre deixava meu target em 7, 8 horas. Dificilmente conseguia cumprir, porque depois, no final da reta final aqui, tinha minha menina pequena, também tem a casa para cuidar e tal, mas batia 6 horas, entre 5 e 7 horas líquidas dava para fazer, sabe, de segunda a sexta. Aí o sábado dependia muito e o domingo simulado, a gente ia para cima, ou fazia um simulado, fazer uma redação. O recado aqui é, cara, não se exime responsabilidade do concurseiro. Ele tem que sentar a bunda na cadeira e tem que fazer. O coach não vai fazer isso por ele, sabe? Uhum. E falando nisso, né, uma coisa que eu notei muito interessante, né, que é literalmente uma parceria. O Dário, ou o coach, ele não pode ser totalmente autoritário, de não ouvir o lado do coach, de saber a realidade dele, os horários que ele tem, realmente as dificuldades, as facilidades que ele tem, porque justamente o trabalho do coach é algo personalizado, que ele vai fazer de acordo com cada pessoa. Mas o estudante, o concurseiro também não pode esquecer justamente isso que o Rafael falou, que o coach é alguém que já passou
pelo que ele ainda vai passar, já foi aprovado em concurso, né, tem a experiência da aprovação, de reprovações também, sabe o que é certo, o que é errado, vai ouvir sim, mas se mostrar que pode ser diferente, que deve ser diferente para conseguir a aprovação, né, o coach precisa estudar, escutar, entender e fazer da forma com que o coach está orientando, né? Você não tem esse trabalho de parceria do coach, não ser totalmente autoritário, de ouvir, saber a realidade do coach, e o coach também entender, né, que o coach está ali para ajudar e não para atrapalhar, realmente não tem aprovação. Exato. Então, tem que ser uma via de mão dupla e nada mais do que uma parceria dar certo é isso, o resultado, né? A aprovação, o coach feliz da vida, como dá para ver aí no sorriso do Dário, o coach também nada mais óbvio do que estar super feliz com a aprovação. E o Dário comentou uma coisa, né, que geralmente é uma pergunta que eu deixo mais para o final, mas já para pegar o gancho, né? Que ele vai mostrando a caminhada para o próprio coach perceber os erros e acertos. Então, o que você apontaria, Rafael, na sua trajetória aí, que você teve de erros e acertos? Acho que todo mundo que começa a estudar, né, primeiro tem que entender o seu método, né? Como o Dário falou, putz, o cara estava estudando vendo videoaula. Isso parece até um negócio batido. Ah, videoaula demora muito, mas para algumas matérias é por aí que você tem que ir. O Dário falou dos 3 simulados que eu estourei o tempo. A gente tenta identificar onde está o erro, né? Onde que está o erro? Por que você estourou o tempo? Porque eu fiquei melhor em estatística, fiquei melhor em matemática, fiquei melhor em matérias que são questões que cada questão demora entre 4 e 6 minutos para resolver uma questão. Isso tem reflexo no simulado. Se eu não fosse cobrado fazer simulado, eu ia bater palma e falar, olha, tô fera em estatística. Só que isso vai me custar minha aprovação. Por quê? Porque você não simulou ser bom em estatística no simulado. O simulado que você sabia fazer, você pulava tudo de estatística e dava tempo. Agora não dá mais, né? Então, é assim, primeiro aprendizado, eu acho que foi como estudar, sabe? Tipo, matérias de direito, você pega e lê o PDF, questão. Estatística, que não entrava na minha cabeça lendo o PDF, tu vai pegar a videoaula, vai ler a videoaula, vai fazer questão, vai errar, vai voltar, vai errar. O primeiro aprendizado acho que foi esse. O segundo foi fazer os simulados de maneira exaustiva, né? E questão, junto com o simulado eu coloco muita questão, assim. E sempre dando atenção para o seu erro, porque você aprende que você melhora, não é quando você acerta uma questão. Isso massageia seu ego, é bom, você sai felizão, você vai dormir feliz. Mas quando você erra, você tem que comemorar, porque aí você achou um ponto de melhoria, né? O Dário sempre me falava, cara, segunda-feira, e aí, você olhou seu simulado? Você viu onde você errou? Você entendeu por que você errou? Você viu a correção do simulado? Porque é fundamental, é aí que você vai conseguir evoluir. É quando você sai da zona de conforto. Eu errei, por que eu errei? Puta, não entendi. Por que eu não entendi? Vamos atrás, cadê o PDF? Cadê a matéria? Tem que ler de novo? Às vezes eu fazia uma aula e isso acontecia, pegou aquela matéria de informática a primeira vez para estudar, foi resolver os exercícios. Quanto você acertou? Quantos por cento você acertou? Puta, acertei 76%. Olha, primeira vez que eu fiz isso, refaz a aula. Refaz a aula até você bater 80%, 85% de acerto. Isso é um toque do coach que, para mim, eu falei, poxa, mas nesse grau de qualidade? É nesse grau de qualidade. É isso que você precisa levar para sua prova. É 80% de acerto, 85% de acerto. Aí você vai evoluindo, né? Pô, já sei estudar, já sei como me cobrar o estudo. Agora eu comecei a fazer simulado. Puta, fui mal no simulado. Caraca, vou desanimar? Não, você não pode desanimar. Você tem que, próximo simulado, Rafael, eu quero que você faça tanto. Você vai melhorar nisso, vai melhorar naquilo. E daí a gente via, eu pelo menos pegava, corrigia meu simulado. Puxa, 75 líquidos, 80 pontos líquidos. Aí eu olhava naquela planilha da concorrência que fazia simulado, o cara fazendo 110 líquidos, 100 pontos líquidos. Cara, esse foi o terceiro aprendizado e um dos aprendizados mais importantes. Olhe para o que você está fazendo, olhe para o seu quintal, sabe? Não se perca olhando para o quintal dos outros. O cara estuda 10 horas líquidas, o cara estuda 9 horas líquidas, eu só consigo fazer 3. Faça 3 horas bem feito. Olhe para o seu quintal. É isso que vai fazer você não perder tempo na sua preparação com coisa que não importa. Eu fiz a prova e antes da prova eu falei com o Dário, eu vou lá para acertar 80 questões. Cara, eu vou responder 80 questões. Essa é a minha obrigação. Eu preciso fazer 80 pontos líquidos. O que vier além disso é lucro. Eu respondi 88, errei 4, fiquei com 80 líquido. Essa consciência vem de quem treinou muito, de quem sabia o que estava fazendo lá. Foi um estalo, falar, cara, o cara de 100 pontos líquidos, ele vai sumir, ele vai desaparecer, não vai existir lá. Claro que teve gente que fez 100, 110,
teve boas notas lá. Não é nisso que eu tenho que focar, porque o meu 80 líquido garantiu minha aprovação. A minha consciência de sentar lá e saber o que eu estava fazendo garantiu minha aprovação. Esses caras, meio que eles desaparecem. Não sei se os caras não são honestos na hora de fazer o simulado. O que acontece? Não quero saber. O importante é que eles sobem. Na hora da prova é você com a sua prova e sua pontuação, é isso que importa. E esse aprendizado, esses erros, eu perdi muito tempo olhando para esses caras e falando, nossa, ferrou, os caras estão muito bem, como é que eu vou passar esse cara aí? Eu só tenho mais 3 meses até a prova. Cara, não se importe com isso. Não se importe com isso, porque isso não é determinante para sua aprovação. O que é determinante para sua aprovação é bunda na cadeira, é hora de estudo, não é hora de preocupação, não é hora de análise, nada de nada. É estudo, é questão para dentro, simulado feito, a redação feita e corrigida. E esse é o último aprendizado. Essa foi a cereja, eu acho que foi a cereja do bolo. Depois que eu sabia estudar, sabia o caminho a ser trilhado, eu precisava arrumar isso aqui, sabe? E sentar na hora da prova lá e não ficar nervoso. Poxa, não sei se já contei isso pro Dário. O Dário, cara, ele foi um cara que ele falou o tema da redação. Chutou, né? A gente costuma chamar ele de pai Dário de Ogum, porque o cara acertou o tema da redação, né? Mas tudo bem. Aí eu sentei, eu tinha... E olha, antes da prova, na noite anterior da prova, eu entrei no site da PF para ver missão, visão e valores. Peguei muito do conteúdo do que eu escrevi na redação, eu peguei no site. Por quê? Porque foi um insight do coach, né? Dentre as possibilidades de tema que a gente poderia ter, esse foi um que ele sugeriu, e que eu falei, tá bom, né? Já 10 horas da noite, eu vou me preparar para isso. Vi lá o foco em direitos humanos, né, as estratégias de combate ao crime organizado, a idade do órgão, datas de fundação do órgão, acabei vendo tudo isso lá e cheguei no dia da prova. Foi o que me ajudou, porque eu demorei tanto para fazer aquela prova de estatística que estava cabeluda, né, deixei muita coisa para trás, mas na hora que eu fui fazer a redação, eu estava sem tempo. Aí eu pegava a caneta, a mão suada, a caneta caía da minha mão. Eu falei, cara, foi aí que controlar minha mente foi importante. Parar, falar, cara, tô sem tempo, dane-se, eu vou respirar 1 minuto. Respirei 1 minuto, me acalmei, falei, eu sei o que eu tô fazendo aqui, eu tenho conteúdo para essa redação, eu preciso passar esse conteúdo da minha cabeça para o papel. E se não tivesse essa maturidade que ganha ao longo do processo de estudo, se eu não tivesse tido essa maturidade, eu não conseguiria ter entregue uma redação, né? Eu não me lembro ao certo minha nota, acho que foi 10,97, 10,83, alguma coisa assim. Foi por quê? Porque teve calma na hora de fazer, porque conseguiu controlar o seu psicológico. E esse também é um aprendizado importante. Junto com parar de se importar com os outros, é começar a se controlar, a viver o momento na hora de fazer a prova ali. Vem com maturidade. Não é de uma hora para outra, não existe atalho, é doído, é sofrido, mas melhora, consegue, é possível e tem que acreditar. Se acreditar, você vai fazer. Se eu conseguir passar por todo o horizonte, toda a trajetória, esses são os maiores ganhos que eu tive nesses 3 anos estudando. Uhum. E para a gente continuar falando um pouquinho de preparação... E Thaís, pode falar, só para poder pegar o gancho aqui, para poder fechar, a questão e aquilo, né? A gente tem, assim, é minha função fazer com que a pessoa se conheça e a gente treine e realize. A gente viveu Olimpíadas agora, assim, ó, você treinou, você tem que fazer exatamente como você vinha treinando. Isso a gente sempre conversou, né, para poder chegar com estratégia. Então, se a gente combinou dessa forma, você tem que fazer. Se você treinou dessa forma, se fizer diferente, vai dar errado. E aí a gente tira como exemplo aqui que na nossa outra live, o Antônio, ele já tinha, e assim, era dele, ele estudou técnicas, a gente já trabalhou técnicas também de chute. Eu já falei, olha, existe essa e essa, e pode ser usada nessa situação. É outro momento aqui, a gente é algo demorado aqui para poder explicar quando ser usado e quando não ser usado. E ele gostava e ele aplicava essas técnicas e foi útil para ele. Já o Rafael é aquilo, né, de se conhecer e de não mudar o que a gente vinha treinando. Aí o Rafael deve lembrar bem, o Rafael não é de chutar. Então, assim, o pessoal, em regra, ele tem a possibilidade de marcar ali, sei lá, 110 itens e deixar 10 itens em branco, 12 itens, 10% da prova, que é uma média, estatisticamente é a média do pessoal que é aprovado. Já o Rafael não, o Rafael, ele não gostava de chutar e a gente sempre nos treinamentos, né, Rafael, sempre com poucos itens marcados. Eu lembro lá no início dos primeiros simulados dele, ele ter marcado, sei lá, 70 itens e ter errado 10 e ter ficado com 50 líquidos. Mas, Rafael, mas a gente tem que marcar mais. Ele, não, a gente vai evoluindo, mas eu chuto pouco, Dário, eu não gosto de chutar. Se eu não sei, eu respeito a
a técnica que a banca utiliza da punição pelo item errado. E o Rafael, ele já tinha isso. E aí, antes da prova, a importância de se conhecer e de não mudar a estratégia. Você treina justamente para isso. Você faz 9.000 horas, 25.000 questões, 25 simulados para chegar no momento e dar certo. E você fazer o que é necessário para poder você atingir seu objetivo. E a gente conversou, foi legal porque o Rafael, a gente conversou pouco antes, né, Rafael? E ele falou assim, olha, Dário, sobre chute. Eu falei, Rafael, você não chutou nos outros simulados? Então não mude. Então chegar lá na hora da prova, não foi, Rafael? A gente não. Se você não chuta, não invente lá na hora, porque você não estudou técnica de chute, treinou todos os simulados sem chutar e fez. Você citou aí da sua pontuação, você chegou a tirar 98 líquidos no simulado. E aí foi uma das maiores pontuações. A gente tem o nosso colega que bateu 100 pontos líquidos. Se Deus quiser, a gente até citar ele aqui, que ele consiga a aprovação na Polícia Civil do Distrito Federal. E com certeza. Sem chutar, assim, tentando marcar o que ele tinha consciência. E aí o Rafael faz uma prova com 88 marcações apenas, deixou 22 itens em branco e errou 4 apenas. Então, foi o que era necessário fazer. Não mudou a estratégia e a estratégia deu certo. Então, a importância também de se conhecer e de não chegar na hora. Por isso que a gente sempre treina para chegar lá na hora, fazer o que vinha treinando e não mudar nada. Fazendo isso, o resultado ele vai vir naturalmente. Eu tenho certeza que se ele chegasse lá e tentasse fazer diferente, ia falar, poxa, eu fui inventar lá na hora da prova, deu errado. Você tem que fazer exatamente o que você vem treinando paulatinamente. Fez dessa forma, você vai fazer dessa forma aqui no momento que vai dar certo. E para falar de preparação mais um pouco, né, a gente já falou de coisas tão complexas, né, de simulados para simular tempo, chute e tudo, mas a gente ainda não falou do básico, né, principalmente para as pessoas que estão iniciando os estudos agora, que é realmente que material utilizar, né? Eu vejo que existe o que a gente pode chamar de padrão, tem pessoas que fogem desse padrão, né? Eu vejo até o primeiro colocado no concurso da Polícia Federal para o cargo de agente, ele passou estudando só por videoaulas, tanto que na entrevista que eu fiz com ele, não, mas só por videoaulas, eu tentei tirar dele todo o tempo, ver se ele não ia soltar ali o PDF, mas ele usava o PDF realmente só para fazer questões. Mas a gente vê que não é o padrão, não é o que as pessoas costumam seguir, né? Cada um vai ter o seu jeito de estudar, mas existe, digamos assim, um padrão da forma de estudo. Então, Rafael, qual foi o seu material base de estudo, né? Em relação aos PDFs, você fazia marcações nos próprios PDFs, as suas revisões eram baseadas em marcações, ou eram baseadas em questões. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do material e de como você explorou esse material. Não tem uma forma, né, Thaís? Como você falou, é muito subjetivo, cara. Eu posso falar o que eu fiz e funcionou muito para mim. Eu tive a experiência de um outro cursinho antes de chegar na estratégia, e o cursinho tinha a filosofia do material menor, sem muito detalhe, com poucas questões depois do material. Isso eu posso garantir. Não é tão legal, não funciona tão bem. O que para mim funciona? Detalhe, você vai fazer uma banca de Sebras, você vai fazer uma prova de Sebras, cara, é jurisprudência, é a vírgula, é a interpretação do texto, tudo faz diferença. Você pega uma questão do Sebras, você tem que olhar para ela com respeito, não dá para chutar a coisa nessa questão, sabe? Você tem que entender, ler ela com bastante diligência, pra você conseguir fazer a questão. E tem vezes que você não vai concordar com o gabarito mesmo. Ler seu PDF é importante. O que eu fazia? Eu grifava o PDF do Estratégia, eu lia grifando, resolvia questões. E como a gente entrou numa época de pandemia, que agora eu acho que não se aplica mais tanto, né? Porque eu tive tempo sem prova, né? Eu pegava o resumo que os professores disponibilizam dentro de cada aula e eu olhava aquele resumo de matéria, por exemplo, aula 2 de Direito Penal, tá aqui o resumo. O que tem no PDF que eu grifei que não tá aqui no resumo? Aí eu vinha à mão e completava o resumo. Chegou o momento que eu tinha todas as aulas resumidas. Demorou, puta, foi um trampo de meses fazendo isso. Só que para revisar aquela aula, eu não passava mais pelo PDF. Tudo que era importante no PDF já estava no meu resumo de 5 páginas. Então, eu batia a matéria N vezes voando, porque eram, 25 páginas para bater a matéria, sabe? É coisa rápida. Para mim, funcionou muito. Escrever também foi importante. Mas, se eu posso resumir tudo aqui, ler o seu resumo, grifar aquilo que é importante para você e fazer questão. Ler o resumo você leu a aula 2 vezes, cara, já vai para a questão. Chegou no momento que você pegou aquela bateria de questões, de 100 questões, você errou 5,
você nem para ler essa aula de novo. Vai focar naquilo que você realmente precisa. Já está com 95% de acerto naquela aula. Identificar onde está seu ponto fraco é importante. Resumo e exercício, resumo e exercício, 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 exercício. Esse, para mim, foi o ponto-chave. E daí tem aquelas matérias que são casca de entrar na cabeça, né? Alguns pontos de contabilidade, apesar de ser formado em contabilidade, a contabilidade da faculdade é totalmente diferente da contabilidade de concurso, sabe? Nunca trabalhei com contabilidade, eu trabalhava com finanças, que é um pouco diferente. Então, teve coisas de contabilidade que eu precisei me atualizar e não consegui entender. Fui para videoaula. Estatística, fui para muita videoaula. Eu comprei aquele pacote do presencial em casa, de estratégia. A lavagem mental que o Johnny de estatística fez comigo, aquilo ali não tem preço. Eu aprendi muita coisa com o cara. Eu vi todos os vídeos dele numa reta final. O Dário falando assim, cara, você vai ver videoaula, pô, mas era isso que eu precisava fazer. Eu sabia que era isso que eu precisava fazer. Ele respeitou a posição, viu que a nota de estatística melhorou. É que depois dessa prova de estatística, eu acho que avaliou muito pouco. Quem fez essa prova de estatística e foi bem é o engenheiro, é o estatístico, é o matemático. Agora, nós, réis mortais aqui, né, essa prova não avaliou, gente. Essa prova ela foi difícil, foi complicada. Assim. E talvez, eu tenho isso na minha cabeça, talvez seja a banca avaliando quem tem a mentalidade resiliente o suficiente para falar, cara, eu vou pular essa prova inteira de estatística e tá bom, pulei. Tive que... Vou melhorar, vou ler mais português, vou gabaritar português, porque estatística eu falei. Talvez seja esse o raciocínio que a banca queria na hora da prova ali, né? Poucas pessoas iam resolver aquilo ali. O exercício é fundamental. O exercício é fundamental até saber o que você tem que pular, né? Acho que isso é muito importante. Dário, ele comentou sobre tudo isso, né? Eu tirei a conclusão de que a palavra seria conhecimento, tanto o autoconhecimento, de saber aquilo que vai ser melhor para você, aquele jeito que você vai aprender melhor, que você vai absorver mais de fato o conteúdo, melhor o conteúdo, mas não basta ter autoconhecimento, é preciso também conhecer o momento que você está vivendo, como, por exemplo, ele disse que tinha tempo até a prova para poder voltar no material, pegar aquilo que não estava lá, colocar no resumo. Tem gente, por exemplo, que vai falar assim, olha, de acordo com o que eu me conheço, eu tenho a facilidade de absorver melhor as coisas escrevendo, então eu vou fazer resumo, mas às vezes a prova é daqui a pouco, então não vai dar tempo de você escrever tudo à mão. Então é importante, né, você ter o conhecimento, seja o autoconhecimento, mas também avaliar também o ambiente, o momento que você está vivendo, para ver se vai permitir de fato você utilizar todas aquelas técnicas que você acredita que vai ser melhor para você. Exatamente. Não existe, e assim, até para poder citar tudo que a gente tem disponível para o estudo de um concurso público. Não existe milagre, não existe uma fórmula, olha, é isso, isso, isso. Existe uma coluna vertebral, tanto que o primeiro colocado, ele só assistia videoaula. Existe uma coluna vertebral, mas todos os aprovados, todos exclusivamente, assim, não tem um, terá a sua história de vida e todos esses aprovados, eles terão foco, eles terão disciplina. Eu tenho certeza que o nosso colega aí que foi aprovado só vendo videoaula, ele tinha a disciplina de ver a videoaula, de treinar, de fazer exercícios e determinação, foco, disciplina e determinação para poder chegar lá. E lógico, esse autoconhecimento, você vai se conhecendo, você vai vendo onde é necessário você corrigir. A questão da videoaula, o Rafael, ele pediu, até porque a gente não é proibido ver videoaula, né, Rafael? Só que a gente era por conta da formação, claro, por ele já ter visto. E eu sempre falo, olha, essas disciplinas a gente vai forçar mais uma leitura, mas essas outras aqui, é importante que você veja uma videoaula para conhecer. Eu, quando fui fazer delegado em Santa Catarina, eu não tinha estudado ainda para concurso público a disciplina Medicina Legal. E eu assisti ela de ponta a ponta até a conclusão dela por videoaula para poder entender as palavras difíceis que eram usadas, patognomônico, várias. Eu falei assim, olha, isso aqui vai entrar cortocontundente, fui entendendo a lógica e depois passei a ler, passei a estudar. Mas foi necessário naquele momento. O Rafael teve a questão do curso que foi lançado pelo Estratégia, ele perguntou até porque teria um ônus a mais. Eu sempre tento assim, olha, a gente tenta com os meios, mas eu vou adquirir e a gente vê a nossa evolução. E aí eu falei, tá, então vamos fazer o teste. Aí se não tiver evolução, a gente dá uma segurada e tenta ler, ou tenta até deixar um pouquinho a disciplina ali, e ele foi evoluindo paulatinamente a cada simulado, foi muito bem. E aí volta essa questão dessa prova que teve essa disciplina com uma cobrança mais difícil do que todas as outras, 12 itens bem difíceis, vem a questão do preparo, do emocional, do controle. Eu tenho um outro aluno que foi aprovado, ele deu já entrevista aqui no Estratégia, aqui, mas não foi comigo, mas ele falou que viu estatística, aluno muito bom,
e ele olhou e falou assim, eu não consigo resolver isso aqui. Ele falou que marcou 2 itens e pulou estatística. Mas ele teve a calma e falou assim, olha, todo mundo vai ter a mesma dificuldade, porque eu estudei, eu fechei esse edital e não estou conseguindo. Então, calma, respirou, calma, bebeu a água dele e pulou para outra disciplina. Foi lá fazer as outras disciplinas, raciocínio lógico, administrativo, o que tinha na prova. Então, esse autocontrole durante a prova é muito importante. E aí, além disso, assim, dessa questão do conhecimento, olha o Rafael aí, aprovado, Polícia Federal, futuro agente da Polícia Federal, e acha, ele citando ali, que tinha aproximadamente 5 a 7 horas. Isso, e até deixo meus parabéns, porque, cara, eu admiro muito a história do Rafael. Quando eu comecei a orientar ele, pessoa tranquila, eu tinha feito as economias para estudar para concurso público, a gente tinha como opção a Polícia Civil do Distrito Federal, inicial, aqui, morar na capital, e a Polícia Federal com possibilidade de um concurso próximo, Polícia Rodoviária Federal. Parece que ele seguiu isso de forma simples, estudou 7 horas, fez exercícios, mas não, o Rafael, nesse meio do caminho, ele e a esposa dele engravidou dele. Então, assim, ele ligou e falou assim, Dário, eu vou ser pai, e aí ele teve que fazer, lógico, todo, e assim, excelente pai, agora domingão, agora aqui, novamente aqui, falei com o Rafael aqui, desejo aqui o Dia dos Pais, porque ele acompanhou a esposa dele em todas as consultas médicas, isso tinha implicações nos estudos dele, e em momento algum, e a esposa dele ficou aquilo, viveu 1, 2, 3, 4, 5, 6, e chegou o nascimento, a filha dele, inclusive, iria nascer quando a gente iria ter a outra prova, não foi, Rafael? Quando ela foi suspensa, falou assim, olha, minha filha vai nascer nessa data e vai me atrapalhar, porque talvez, assim, a minha filha nasça quando a prova, ela iria ocorrer, mas aí teve nova suspensão, acabou que deu certo, e hoje ele está aí, e assim, uma rotina complicada também, ele está com a filhinha dele de 8 meses, e aí um excelente pai, passou o primeiro Dia dos Pais dele em família, e assim, com as dificuldades que tem, porque tem a questão de você acompanhar, de você fazer, ele teve que fazer todo o pré-natal com a esposa dele, ele cuida da filha dele, então assim, mesmo com tudo isso, ele ainda manteve firme nos estudos e conseguiu a aprovação nesse concurso público. Deixo aqui novamente meus parabéns, Rafael, você é um guerreiro, cara. Obrigado. Cara, eu tenho que dar meus parabéns para minha esposa também, porque, assim, eu não consegui nada sozinho. Ela me ajudou demais, ela blindou o horário de sono, ela blindou o horário de estudo. Acabou de estudar? Acabou. Puta, precisa dar banho nela. Aí você vai dar banho. Mas, cara, enquanto eu estava aqui no quarto estudando, assim, pouquíssimas vezes eu fui interrompido. Então, um negócio também importante, cara, é o respeito e a compreensão da família com o concurseiro, sabe? Isso faz total a diferença. Você conseguir... Claro, tem dias... Tem exame médico agora de manhã. Põe na sua cabeça, você só vai estudar à tarde. Se dedica, porque à tarde é o único horário que você tem. Vai com garra, né? Não deu para estudar de manhã? Perfeito. Não deu para estudar à tarde, só deu para fazer de manhã? Cara, puxa mais um pouquinho à noite. Quantas vezes eu sentei aqui, manhã, tarde, à tarde mais ou menos, jantei, amor, boa noite, eu vou sentar e vou estudar. Aí esticava até 1 hora, 2 horas da manhã, né? E era o que tinha para fazer. O importante é você achar solução e não achar desculpa. Isso é muito importante, né? E mais importante do que isso é ter a ajuda de outras pessoas. Não, de novo, não dá para conseguir nada sozinho. Eu acho que muitas das pessoas ficam esperando o momento certo, né? Eu acho que na vida o momento certo quem faz é a gente. Se for pensar qual o momento certo para ser pai, para ser mãe, qual o momento certo para iniciar os estudos para concurso, né? O momento certo é aquele que você decide começar. Se depois você não vai dar conta, porque vê que realmente a sua realidade não permite naquele momento, né? No caso dos estudos para concurso, no caso da paternidade, maternidade não. Mas no caso dos estudos, você iniciar e ver que não vai dar, não é possível. Eu vejo gente que consegue estudar 1 hora por dia, 2 horas por dia, que seja. É óbvio que isso pode fazer com que demore um pouco mais a aprovação, mas o importante é dar o pontapé inicial, iniciar os estudos. Não existe momento ideal, o momento perfeito não existe, o momento ideal é a gente que faz. E eu sempre falo, né, o dia tem 24 horas, que você eu, por exemplo, eu preciso de 8 horas para poder estar bem, ter um dia produtivo, fazer tudo que eu preciso. É uma coisa que o segundo colocado falou, que é o Marcos Tolosa, que ele fazia o seguinte, ele colocava uma meta para estudar, mas se ele visse que ele estava com sono, que ele estava cansado, ele não insistia. Ele parava, ia dormir, ia descansar para recuperar as energias, para no dia seguinte conseguir fazer aquilo que ele se propôs e tentar aumentar um pouco mais. Porque se você se força
gosta muito, num dia você vai terminar o dia cansado, não vai ser produtivo, isso ainda vai atrapalhar o dia seguinte e vai virando um ciclo vicioso. Então, isso de autoconhecimento que o Rafael falou, né? Isso de não esperar realmente o momento certo, você fazer o momento certo, você ter plena consciência de que vai ter dias que você não vai conseguir, mas que vai ter dias que você vai conseguir sim, realmente fazem muita diferença. A gente já está caminhando aqui para 1 hora de gravação já, de entrevista. Eu queria, Rafael, que você primeiro aí complementasse mais alguma coisa que você acha importante falar, em seguida já deixasse uma mensagem, um recado para as pessoas que estão assistindo e principalmente estudando aí para a área policial. Em seguida, o Dário também, se quiser complementar mais alguma coisa, depois deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, também, Dário, deixar aí seu Instagram para as pessoas que quiserem te seguir, pegar mais dicas com você. Primeiro, Rafael, depois Dário. Legal, bom, eu acho que para finalizar, falar para quem está começando, para quem já está intermediário, para quem é veterano, eu acho que já tem essa cabeça. Mas, cara, não desista, é o que a Thaís falou. Você tem 1 hora para estudar, estude 1 hora. Você tem 2, estude 2. Tem 10, cara. Talvez 10 eu acho que não vale a pena dormir um pouco e descansar. Mas, cara, estude, faça disso a sua rotina. Se você tem 6 horas para estudar, mas em determinado dia aconteceu alguma coisa, puta, só deu para estudar 1 hora, essa 1 hora é importante. É importante você não deixar sua cabeça fria. E não desanime, cara. Grana tá curta, não vou sair. Cara, é a vida. 3 anos de sofrimento, que eu tô falando do meu caso, né? 3 anos de sofrimento para mim, que provavelmente vão garantir tranquilidade e estabilidade por causa da minha vida, né? A dor é passageira, a glória é eterna. Então, assim, mantenha isso na sua cabeça, siga em frente, seja resiliente, porque, cara, dá certo, funciona, o caminho é esse, não tem caminho, é difícil, não é fácil, mas dá certo. Se você se dedicar, você se entregar para aquilo ali, fizer de maneira crítica, de maneira séria, criteriosa, você vai conseguir a aprovação, é fato, não tem isso é invariável. Eu vou primeiramente aqui agradecer aqui ao Rafael Andrello aqui por ele ter me escolhido lá no passado. A gente era apresentado os coaches ali, tinha a possibilidade de escolha. Hoje a gente tem a assinatura, aí está tentando ter essa possibilidade, mas lá atrás ele me escolheu e me deixou fazer parte da vida dele por esse período. Eu me sinto muito honrado, feliz em ver a vitória dele, ver ele vencer até os medos, inseguranças que ele teve de lá no início de fazer um simulado de tirar menos de 50 pontos líquidos e falar, cara, como que eu vou conseguir chegar e olhar lá na planilha, olhar gente que já estava fazendo 100 pontos líquidos e me deixar fazer parte dessa história aí bonita, que ele se tornou pai nesse período que eu pude acompanhá-lo e ele me contando, olha, minha filha nasceu, eu estou aqui, e a filha dele acordando 2 horas da madrugada, e ele cuidando dela, ajudando a esposa dele. E assim, um guerreiro. Muito obrigado, Rafael, por ter deixado aí eu fazer parte de sua história. Estou muito feliz. Vou me sentir muito orgulhoso aí ver você atuando lá na Polícia Federal. Para quem está estudando aí, Rafael é um exemplo. Todos os que conseguem chegar lá, eu até falei para o Rafael, Rafael, é muito bacana você participar de uma live dessa, porque você mostra às pessoas que é possível. Então, assim, eu deixo como recado às pessoas de que se a pessoa tem um sonho, se a pessoa quer chegar lá, acredite. Tem pessoas que não vão acreditar na gente, vão jogar a gente para baixo, vão tentar desanimar, mas seja resiliente, seja forte e acredite. Como já citado no filme, citado agora nas Olimpíadas, os caras é grande, mas nós é ruim. Então, assim, insista que você consegue chegar lá. Deixa esse recado aí da possibilidade para todos. Aí a Thaís me abriu espaço aí. Meu Instagram é Dário Freitas JR. Me siga lá também, se quiser alguma dúvida. E, lógico, estou na empresa Estratégia Concursos. Tenho muito orgulho de estar na empresa. A gente tem a página lá dos coaches, professores, mentores. Estou lá à disposição também. Qualquer dúvida, sempre que precisar, só chamar. Estamos aí. Boa sorte para quem está entrando nessa jornada dos concursos públicos, quem está aí no caminho, e parabéns aos aprovados agora, que terminou as fases aí dos exames médicos, tanto da PRF, da PF, e boa sorte aí em breve, Academia Nacional de Polícia aqui em Brasília, o pessoal da Polícia Federal e o pessoal da Polícia Rodoviária Federal em Canasvieiras ali. E só complementando, né, a Dário comentou sobre a página do Estratégia, também vale a pena conferir aqui no nosso canal do YouTube, né, porque realmente o coach hoje já é um serviço, né, que vem junto com alguns tipos de assinatura, mas para quem não tem condições de adquirir um serviço do coach, que vai ser um trabalho personalizado, não tem por que ficar para trás, não. A gente tem muitos vídeos, são vídeos mais genéricos, mas você consegue encaixar para a sua vida também, no nosso canal
canal do YouTube, justamente falando sobre simulados, técnicas de chute, como montar seu cronograma. Então, não tem desculpa, não. Falar assim, não tenho dinheiro para fazer esse investimento agora, né? Correndo atrás, né? Não vai estar tudo facilitado, como o Dário fez para o Rafael, entregando tudo ali na mão, puxando a orelha de pertinho, mas tem muito conteúdo gratuito aqui no nosso YouTube, vale a pena conferir. Rafael, parabéns por essa conquista, parabéns Obrigado, pela sua Thaís. história. É muito legal ver quando essas parcerias dão certo, né? Eu digo essas no plural, que foi com o material, com o Dário. A gente sabe que a gente faz parte da caminhada, mas o mérito é totalmente do aluno, né? A gente é a ponte. Se não tem ali o aluno para fazer a travessia, não tem a chegada, não tem a aprovação. Então, parabéns mais uma vez, obrigado pela confiança, né? Do nosso serviço de coach, no material também. Parabéns por essa conquista, Dário. Obrigado por topar participar mais uma vez dessa gravação. São oportunidades aí que os concurseiros têm de tirar dicas também, motivação para poder fazer alguns ajustes nos estudos e já se imaginar que, quem sabe, um dia dando entrevista também. Então, mais uma vez, obrigada a vocês dois. Obrigado, Thaís. Um bom dia para vocês. Mestre, obrigado de novo. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado, Thaís. E para você que está nos assistindo, você já sabe, quiser conferir outras entrevistas, também ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!